Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e muita paz, amados eleitos do Senhor. Nós vamos fazer o seguinte, hoje, como eu não tenho muito tempo de postar um vídeo de manhã, de tarde, de noite, porque eu trabalho, então a gente vai fazendo o que a gente pode. E eu vou fazer o seguinte hoje, nós estamos em uma sessão de perguntas e respostas, dentro do Evangelho Genuíno, da Graça. Mas hoje eu vou fazer algo diferente, algo que eu tenho visto muito por aí, mas muito mesmo. É sobre o crente, o pentecostal, o pentecostal. Tem que ser livrado da maldição. Vamos até o final que eu vou explicar direitinho. Gálatas capítulo 3, verso 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Desde o início, nós temos a gente tem falado muito sobre eu não tenho nada contra cristãos evangélicos, pentecostais, neopentecostais, mas só que tem muitos aí desses que a gente classifica como cão guloso, que diz que está pregando uma boa nova, mas de boa e de nova não tem nada. Só pregam tudo aquilo que faz parte do sistema religioso. Desde o início dessa minha jornada, no começo da pandemia, que é aí que eu fui descobrir direitinho a graça, porque até então eu estava com a mente embotada, só com aquilo que a gente ouve na igreja, nas igrejas, nessas aí de paredes. Então eu tenho buscado ser muito veemente no combate às obras da lei. Alguns inclusive dizem que sou radical demais, herege, desigrejado, desdenominacionado, sem problema. Graças a Deus por isso aí. Pois segundo esses, para se viver piamente em graça, não é necessário abandonar todas as práticas religiosas inspiradas ou oriundas diretamente do antigo pacto. Uma vez aí, um líder evangélico me escreveu dizendo o seguinte: eu prego a graça, mas se uma pessoa vier à minha congregação e pedir para ser batizada nas águas, eu a batizo. Aqui nós fazemos Santa Ceia, pois nós somos radicais. Esse é o grande problema. Se a graça pregada não é radical, então não é genuína. Quando alguém diz que somos radicais, eu não me sinto ofendido. Na verdade, para mim, isso é um elogio, pois a palavra radical quer dizer que vem da raiz, Isso é original. E é isto que buscamos ser e saber. Procuramos estar o máximo possível em linha com a graça original, a graça genuína, que Cristo ressuscitado revelou a Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, nos primeiros versículos. E para estarmos nela, um dos passos mais importantes é dizermos não às obras da lei e a qualquer que seja o fermento religioso. Gálatas 5, 9. Existem muitas práticas realizadas nas congregações chamadas cristãs atualmente que são obras da lei, disfarçadas de obras da graça, para te enganar. Mete medo, temor, está te enganando. O importante não é obedecer regras, é obedecer a Deus. Como é que eu posso dizer? O abecedário, do ser humano é ABCD.
né? E por aí vai. O de Deus é obedecer, entendeu? Não adianta você ir de segunda a segunda na igreja, né? E depois fazer tudo errado. Tem até uma música sobre isso aí, né? Oh, engraçado. Você vive com camiseta de candidato dentro da sua casa, do seu trabalho, você é homem, mulher, né? Mas quando chega no domingo, você paletó, gravata, a mulher vai no salão do cabeleireiro, faz tudo bonitinho, gasta horrores. Para quem? Ah, é o melhor para Deus. Que Deus? Aquele que se morrer 24 horas depois, se não enterrar, está fedido? É esse aí? Você está aparecendo para ele, para os irmãos. As igrejas, essas chamadas igrejas hoje, ela parece mais um desfile de modas, entendeu? Ah, eu não tenho nada contra não, mas eu estou aqui para fazer a minha parte. Isso também está na Bíblia, viu? Se essa Bíblia só vai até o Antigo Pacto, veja se aquele que quer mesmo servir a Cristo ressuscitado, se ele começar a ler capítulo 1 por dia, quando ele chegar em Lucas 16, ele já vai descobrir, opa, peraí, a lei e os profetas duraram até João, tá? Aí a partir de João, entramos no novo pacto e tudo mais e tal, direitinho, aí nunca mais ela vai passar na porta de uma igreja, nem na calçada. Provavelmente só do outro lado da rua. E se der, ela dá até a volta. Não é sério que eu estou falando, é sério, ela dá a volta. Mas tem gente que não. Ela quer se preparar bonitinho, no sábado, no domingo, na quarta, não sei. Que dia é o melhor para Deus, é o melhor para o homem. Você vai lá, a mulher que gasta aí 300, 400 conto aí, perequetada todinha para ir na igreja, porque ela não compra aí uma cesta básica e vai distribuir aí debaixo dos viadutos? É ali que está a obra de Deus. Tiago 1:27. Essa é a obra e a religião que Deus quer. Não essa religião que muitos praticam, que está no sistema religioso. Existem muitas práticas realizadas nas congregações chamadas cristãs atualmente que são obras da lei. Já falamos, né? Disfarçadas de obra da graça. Exemplos: comemorações de festas judaicas. Quando você passa a ir à igreja, que você aceita que não tem isso, pelo menos na minha Bíblia não tem esse aceitar Jesus, não tem. Quando você vai para lá, aí você não pode mais ir em festinhas de aniversário, churrasquinho lá na casa do seu amigo, você não pode. Não, você não pode. Aí você tem que estar lá, todo domingo, bater o cartão lá. E não vai para ver, não. Você passa a ser Se você acha que, eu já falei aqui, você acha que tem que ir na igreja para ser uma pessoa boazinha, você não passa de um cão adestrado. Hoje é por isso que eu vejo aqui mesmo, onde moro, na cidade onde eu moro, Goiânia, em um mês, 12 pastores foram para o tacho com a Covid. Esse negócio de guerra aí, o que está acontecendo agora, problema do homem. Não obedece a Deus. Vai lá, Deuteronômio 28. Deus está dando um conselho. Vai lá, Deuteronômio 28. Isso já se concluiu em Gálatas 3:10. Ou então, se você quiser ler mais a fundo, leia de Romanos a Hebreus. Aí você vai ver. Sei que, logicamente, que a gente, segundo até uma própria regra do YouTube, a gente tem que estar postando sempre para a gente ter muitos seguidores e tudo mais. Não é o meu objetivo. Tem milhões de assinantes, pessoas inscritas e tal, não. Essas pessoas que me criticam, por que elas não vêm aqui no YouTube, não abrem um canal e falam que eu estou errado? E prova para mim, mas nova aliança, não antiga. Outra, depois que quando chega, como eu falei, de Lucas 16, que já não existe mais, que a lei e os profetas duraram até João, Lucas 16, aí sim, aí eles vão ver. Hoje tem muita gente que me procura aqui, que quer me xingar, que fala que e diz que é cristão. Eu nunca vi isso. E hoje eu vejo, tem muita gente aí passando mal.
E a Bíblia fala a respeito de que vai chegar um tempo que você vai pedir para morrer. E essas pessoas não vão morrer. Sabe por quê? Vão sofrer. Porque elas estão desobedecendo a Deus. Desobedecendo. Está escrito. Obras da lei. É anátema, amaldiçoado. Mas o que adianta? Não. Tem uma tal de uma cantora aí, ela morreu aí esses dias atrás. Não vamos citar um nome por completo para não dizer, para não dar direito aos direitos autorais, ou sei lá, direito de resposta, não. Mas parece que começa com Lu, o nome, e o sobrenome começa com Fê. Morreu aí, ó, câncer. E cantava uma música de cura, de a volta de Cristo. Você quer ver Cristo ficar invocado com isso, a volta. Tem tantos livros que falam, até aquele jornal antigo lá do ano passado, o Apocalipse, ele fala em Apocalipse 21, ele fala, Cristo já está. Eu não consigo entender como que as pessoas vão buscar Cristo na igreja se ela aceita que está dentro dela. Eu não entendo. Como é que eu vou deixar sei lá, o meu estômago, vai? Vou deixar meu estômago em casa e vou sair. Não tem jeito. Ué. Então, quando ele vai buscar Cristo na igreja, então ele deixa Cristo em casa. Não, negativo, isso está errado. Eu não consigo entender. Mas vamos lá. Paulo ele não mede, sabe? Ele não mede... Paulo ele não mede, a gente fala muito sobre isso, mas as pessoas não entendem. E eu vou dizer por que não entende. Se você for ver Gálatas também, capítulo 4, a partir do verso 21 até o 30, 31, eu vou falar para você só o último versículo. O último versículo está dizendo que, lá pelo 28, mais ou menos, está falando que das duas alianças fala, né? Sobre os dois filhos, o filho da escrava e o filho da livre. Agar, escrava, livre, Sara. Agar, Ismael, filho Ismael. Sara, Isaac. E o último está dizendo assim, poxa, graças a Deus nós somos sossegados, né? Nós somos filhos da livre. Agora, se você for falar para uma pessoa que se diz cristã, evangélica, pentecostal, sei lá que desgrama que é, aí ela vai falar assim, não, peraí, eu vou na igreja, eu pago dízimo e tudo, está começando por aí. A maldição está começando por aí. Então, essas palavras, as poucas palavras que eu estou dizendo aqui, é para tentar livrar o cristão, esse que se diz, esse evangélico pentecostal aí, né, o pentecostal que seja, da maldição, livrar ele do pecado. Ele está em pecado, não eu que saí de lá. Eu estou livre. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu sou livre, foi para isso que Cristo pegou e sofreu. Ele passou tudo que ele passou, que eu não podia passar, ele passou por mim, passou por você. Agora vem aí uns cães gulosos aí, né? Porque ele não vai pregar a verdade. Eu não perdi a fé. Eu conheci a verdade. Agora tem gente que, quando lê a Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, ela lê com o véu ainda, aquele véu que já foi rasgado, entendeu? E esse véu, ele foi rasgado exatamente no começo da pandemia, para mim, que aí eu conheci a graça. Se esse crente abençoado, falar em abençoado, essa Ludmila Feber, vamos dizer assim, ela também é uma abençoada, uma escolhida, uma eleita de Deus, mas ela sofreu na carne. Por quê? Pregou coisas erradas. Eu estive vendo aí quando como é que é o nome? Buda, né? Esqueci o nome dele por completo, mas Buda, ele morreu, isso na cama no hospital lá, ele falando para alguém lá, enfermeira, não sei, dizendo o seguinte, que enganou tanta gente, quantas pessoas, ele falava que ele era o caminho, a verdade e a vida. Quantas pessoas creram nisso, quantas pessoas não estão sofrendo, sei lá,
Quantas pessoas? Então ele se arrependeu no último momento. Mas hoje você fala, as pessoas pegam e torcem o bico para você e diz que não briga com você. E eu fico irritado com isso. E não é para ficar. Mas eu fico porque essa é a minha natureza. Só Deus que pode mudar. Eu fico irritado porque está aí, a pessoa parece que é cega, está com a mente embotada. E sofre, 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 sofre. Só sabe murmurar, reclamar, sabe? E sofre, sofre e vai sofrer. São pessoas que vão viver 200 anos, não vai morrer, mas vai sofrer. Pode vir febre amarela, bubônica, Covid, Ômicron, pode vir o que for. Ela não vai acontecer nada. Entendeu? Mas vai sofrer. Assim como essa que eu acabei de falar agora, ou então como muitos pastores aqui que resolveu. Teve aqui, vai fazer uns 2 meses mais ou menos, aí uma pastora estava no hospital com Covid, aí subiu mais 200 pessoas no monte e foram orar por ela. Quando desceram, ficaram sabendo que ela tinha morrido. Resolveu o quê? Eles foram orar não para ela morrer, mas para ela sair de lá. Ninguém quer que ninguém morre, mas prega asneira. Nesse contexto anterior, e todas as vezes, né, lembrando, todas as vezes que eu falar de um capítulo e um versículo, não vai entender. Esse versículo não é para você entender. Você não vai entender lendo ele. Sabe? Porque quando fala a respeito de Lúcifer, as igrejas só prega Isaías 14 no comecinho. Só no comecinho. Quando se fala de dízimo na igreja, que eu já falei, está debaixo das pontes, né? É lá que você tem que aplicar o seu dízimo. A obra de Deus é essa. Viúvas e pobres e necessitados, mas quantos? É mais fácil um mendigo ser alimentado na porta de um bar, na porta de um boteco, do que na porta de uma igreja. Porque se ele entrar nessa igreja, ele vai dar o que ele... Se entrar, né? Porque ele é mendigo, lá dentro é um desfile de modas, então ele vai estar mal cheiroso, vão torcer o nariz e tudo mais. Eu já vi isso, eu participei de igreja durante 28 anos. Eu sei o que é isso. Aí ele fala, não, tá vendo? Isso é endemoniado, vai para o inferno, porque não sei o que, mas mal sabe ele. Mostra para mim, mostra aí, coloca nos comentários, ou então entra no meu direct, no Twitter, entra, ou fala comigo no WhatsApp. Já viu algum morador de rua aí, sem teto, catador de papelão, morrer de Covid, e anda pelado, sem comendo coisa do lixo, não sei o que, sem máscara, sem nada? Porque às vezes, esses aí tem mais Deus do que quem está na igreja de segunda a segunda. Porque ele não está fazendo, ele não está desobedecendo, ele está desobedecendo a carne. Esse negócio de pecado, diabo, inferno, isso é criação do sistema religioso, para meter medo em você. Você tem que pagar a sua salvação. Lutero, quando eles falaram de aquelas cartas lá e não sei o que, papapá, que tinha que pagar, ele foi ler lá Romanos capítulo 1, falou, peraí, esse negócio não está certo não, Jesus, não está certo não. Aí que ele criou lá, colocou lá aquelas 95 teses, vê? E mesmo assim vai ser aquele que ainda continua no sistema, que lê a Bíblia e vai descobrir, depois do livro de João, de Lucas 16, vai descobrir que a Bíblia não é um livro profético. A partir daí passa a ser um livro histórico, porque já não existe mais profeta. Eu vejo tanta gente chorando, fulano falou que vive na pindanga. Fulano profetizou na minha vida. Mas como é que ele fez isso? Lembra de Paulo? Paulo e Silas, eles estavam rodando lá e teve uma outra que era adivinha. Aí depois falou que, não, esses dois aí são seguidores do Deus Altíssimo, porque não sei o quê. Vamos ler. Vamos lá. Nesse contexto anterior aí de Gálatas 3:10, Paulo diz que a fé, os da fé, ou seja,
os que não estão debaixo da obra da lei, né, debaixo da lei de Moisés, um Deus daquele século, esses aí são abençoados. Assim, os que estão debaixo da maldição, que estão em obras da lei, apesar de serem filhos de Deus no Espírito, não são abençoados. Em outras palavras, são filhos de Deus, salvos, sempre salvos no Espírito. Esses são os filhos de Deus. A sua condição espiritual é de filho e co-herdeiro. E o conhecimento de tudo que Jesus já nos deu, pela graça, não se manifesta em seus entendimentos. E assim assim os amaldiçoados não usufruem de sua posição de filhos. Eles são filhos do pastor. Diz que é pai na fé. Pai do cão, sua graça. Por causa disso, tais pessoas não servem a Deus em espírito e em verdade. Isso, espírito em verdade, tá? Você não precisa ir lá naqueles... Se chover e o telhado estiver meio assim, aí entra água. É a casa de Deus. Deus não pagou aluguel, é expulso de lá. É sempre assim. Tá bom. Aqui, João 4, 23 e 24 diz que é espírito em verdade. Porque perguntaram para ele, e como é que nós vamos servir a Deus? No monte ou nem no monte tem lugar, nem na sinagoga, nem lugar nenhum, não. É espírito em verdade. Isso os afeta de maneira terrível. Não estou dizendo, né? Não estou dizendo que vão perder a salvação de forma alguma. É o que eu falei dessa outra aí agora há pouco. Então, como que funciona isso? Após os anos 70, já aconteceu dessa salvação, né? Quem nasceu de lá para cá já está salvo, sempre salvo. É só viver dentro da vontade de Deus, obedecer a Deus, não às regras de pastores. Quem edifica a sua vida espiritual baseando-se em obras da lei, acabei de falar, de pastores, né? Está edificando com madeira, feno e palha, materiais sem valor. E é por isso serão salvos como pelo fogo, ou seja, salvos não receberão o galardão. Isto, para mim, Hélio, né, será a pior consequência para quem vive debaixo das obras da lei. Aí dá para a gente conferir também lá em 1 Coríntios 3, de 10 a 15, para entender as referências que acabamos de citar aqui. Veja, isso é meu entendimento, é o que eu leio sem o véu. Que esses ditos bispos, pastores, presbíteros, apóstolos aí, só fala porque eu vejo os outros falando. Certa vez, disse para um irmão que ele estava debaixo de maldição. Aí do Hélio, se ele falar isso, misericórdia, fala de novo para ver se não morre. Ele me disse que não estava, pois tinha uma família boa, tinha um carro novo, um bom emprego, muito dinheiro, etc, né? E que, na realidade, provava que ele não estava amaldiçoado. Eu respondi o seguinte, né? Estar debaixo da maldição por causa da lei não impede que alguém tenha bens materiais e uma vida considerada boa. Afinal, os filhos da má serpente, os filhos da escrava, também tem essas coisas. Mas quem está aí em obras da lei fica impedido de enxergar o Evangelho como ele realmente é. A coisa pior do que isto para um filho de Deus não serve para o Pai, não serve o Pai em espírito na mente, né? E em verdade, em graça. E por isso anula a graça de Deus e sua vida. Isso está lá em Gálatas 2:21, né? As obras do Espírito. Por causa de tudo isso, tais pessoas não agradam a Deus e não serão recompensadas na eternidade. Para mim, esses são os fatos suficientes para uma pessoa estar amaldiçoada nesse sistema.
Eu jamais vou falar para alguém isso aí, mas, por caso, tá aí, tá escrito aí, ó. Abertamente eu não vou falar. Mas deixa para lá. Não, eu tô bem, porque não sei o quê, do jeito que nós acabamos de ler aqui. Para encerrar, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição. E essa palavra de hoje, de agora, é para livrar os crentes da maldição. Mas vamos lá, vamos ver como vai ser livre ou se vão me tacar mais pedra ainda. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las, não na lei de Moisés, é lógico, né? Na lei de Deus. A verdade dói, a dúvida corrói, e o sistema religioso amaldiçoa as pessoas quando não mata, que nem essa que morreu agora há pouco, e os pastores graça e muita paz. Quando o medo bater à sua porta, manda a fé atender. 2 Timóteo 1:7. Até a próxima.